pessoal, tudo bem? Vamos continuar hoje aqui falando sobre circunferências. É a última parte da nossa aula sobre circunferências. Na semana passada, a gente viu alguns conceitos mais importantes de definição, da circunferência e também sobre os modos que a gente tem de escrever a equação da circunferência, tá? Hoje a gente vai ver dois pontos importantes, que é a posição relativa entre uma reta e uma circunferência e entre um ponto e uma circunferência, certo? Vamos lá, então. Bom, primeira coisa dessa aula, então, vai ser posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Então, o que a gente vai considerar aqui? Vamos considerar que a gente tem no plano uma reta, que eu vou chamar essa reta de T, e uma circunferência lambda. O centro dessa circunferência é C, a gente já viu na última aula, A gente chama o centro de C, e o raio de R. Então, se eu tiver uma distância, se eu souber a distância entre o centro da circunferência e a reta, o centro da circunferência é um ponto, não é? Então, a gente tem a distância entre esse ponto e a reta. Essa reta vai poder ocupar 3 posições diferentes em relação à circunferência. Quais são essas posições? A reta vai poder ser tangente à circunferência, secante à circunferência ou exterior à circunferência. Vamos ver cada um desses 3 casos melhor, tá? Primeira coisa, reta tangente. Então, a gente tem a circunferência lambda aí. Essa circunferência tem um centro C, que eu já falei, O ponto C aí é o centro da circunferência. E eu tenho uma reta que ela passa aí nesse ponto da circunferência, vamos dizer assim, nessa posição aí. A distância entre o centro da circunferência e essa reta, que é o que eu chamei de D aqui, como que a gente faz a distância? A distância de um ponto até uma reta, a gente não tem que ligar essa reta a esse ponto perpendicularmente? E aí eu calculo essa distância? A gente já viu isso em umas aulas atrás. Se tiver alguma dúvida, volta em umas aulas atrás aí. Eu acho que é uma das aulas de... Ou é uma das primeiras aulas ou é uma das aulas de retas. Depois eu dou uma olhada e falo para vocês. Que a gente vê como que calcula essa distância, Que é a distância de um ponto até uma reta. Então, se essa distância entre o ponto, entre o centro da circunferência e a reta foi igual ao raio da circunferência, então se a distância foi igual ao raio da circunferência, a gente diz que essa reta ela é tangente à circunferência. A reta T é tangente à circunferência lambda. E se eu tenho uma reta tangente a uma circunferência, a intersecção entre essa reta e a circunferência é um único ponto, certo? Então, a intersecção entre a reta T tangente à circunferência lambda é um único ponto, esse ponto P aqui, certo? Segundo caso de posição relativa entre reta e circunferência, uma reta secante à circunferência. Então, a gente tem mais uma vez a circunferência lambda, de centro C, vou passar uma reta aqui, nessa posição. Então, se eu fizer a distância entre essa reta e o ponto C, o centro da circunferência, se essa distância for menor que o raio, eu digo que essa reta é secante. Aqui está escrito tangente, mas está errado. Espera aí que eu vou consertar e já volto. Aqui é secante. Prontinho, gente. Espera aí que agora eu vou ter que voltar tudo. Bom, essa reta, então, a gente diz que ela é uma reta secante à circunferência se
essa distância do centro da circunferência até a reta for menor que o raio, certo? Para esse caso, a gente tem dois pontos de intersecção entre a reta e a circunferência, tá? Dá pra gente olhar aqui, ó, os dois pontos onde a reta e a circunferência têm essa intersecção. E o terceiro caso, uma reta exterior a uma circunferência. Circunferência lambda de centro C, uma reta que passa, por exemplo, aqui. Se eu fizer a distância entre o centro da circunferência e a minha reta, se essa distância for maior que o raio, essa distância aqui, maior que o raio da minha circunferência, certo? Eu digo que essa reta, ela é exterior à circunferência. Uma reta exterior à circunferência, ela não tem nenhum ponto de intersecção com essa circunferência, certo? Por isso que eu digo que a intersecção entre a reta T e a circunferência lambda é um conjunto vazio, certo? Bom, a partir daí, vou fazer aqui uma observação, tá? A gente já viu como que a gente determina se uma reta ela é secante, ela é tangente ou ela é exterior a uma circunferência, certo? A gente vê a distância entre o centro e a reta e compara isso com o raio, tudo bem? Mas tem uma outra maneira da gente pensar nisso. Vamos voltar aqui. Se a gente pensar nessas intersecções aqui, ó. A reta T tem uma intersecção de um único ponto com a circunferência se ela for tangente. Tem uma intersecção de dois pontos com a circunferência se ela for secante. E uma intersecção de nenhum ponto com a circunferência se ela for exterior. Então, a gente vai trabalhar com isso. Como que a gente vai fazer isso? Vamos imaginar. Se a gente pegar a equação da reta, certo? E isolar ou x ou y na equação da reta. E substituir isso na equação da circunferência, então, a gente tem um sistema formado pela equação da reta e pela equação da circunferência. Eu vou isolar uma das variáveis na equação da reta e vou substituir isso na equação da circunferência. A equação da circunferência é uma equação de segundo grau. Então, a gente vai ter uma equação de segundo grau com uma única incógnita, porque a gente substituiu uma com a equação da reta, certo? Então, se a gente pensar nessa equação de segundo grau e pensar no delta dessa equação, aquele delta que a gente está acostumado. Se o delta for maior que zero, o sistema, essa minha equação de segundo grau, ela vai ter duas raízes reais distintas, certo? Delta maior que zero, tenho duas raízes reais distintas. Ou seja, a reta e a circunferência vão ter dois pontos em comum. Se a reta e a circunferência têm dois pontos em comum, essa reta ela é secante à circunferência. Se o delta for igual a zero, esse sistema, a equação de segundo grau, vai ter duas raízes reais iguais, certo? Se o delta é igual a zero, a gente tem duas raízes iguais. Ou seja, a reta e a circunferência vão ter um único ponto em comum. Se a reta e a circunferência têm um único ponto em comum, a gente diz que essa reta ela é tangente à circunferência. E o último caso, se o delta for menor que zero. Se o delta é menor que zero, a gente não tem nenhuma raiz real, certo? Ou seja, essa reta e a circunferência elas não vão ter nenhum ponto em comum. A intersecção delas vai ser o conjunto vazio. Isso quer dizer que a reta T ela vai ser exterior à circunferência lambda, certo? Então, essa é uma outra forma da gente encontrar as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. E nesse caso, a gente consegue até determinar quais são os pontos de encontro, se tiver algum ponto de encontro, tá? Se a reta for secante, depois de resolver o delta, a gente resolve a equação de segundo grau, a gente encontra os pontos de intersecção. Se a reta for tangente, é a mesma coisa. A gente resolve a equação de segundo grau e encontra o ponto de intersecção, tá? Se a reta for exterior, não tem ponto de intersecção. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, então,
para vocês entenderem melhor o que eu estava dizendo antes, né, sobre essas posições relativas entre a reta e a circunferência. O exemplo é o seguinte: qual é a posição relativa entre a reta T, essa reta aqui, y menos x mais 1, y igual a menos x mais 1, e a circunferência lambda x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. A gente vai fazer isso de dois modos diferentes. Primeiro modo, quero comparar a distância entre o centro da circunferência e a reta com o raio da minha circunferência. Tudo bem? Então, tenho essa circunferência aqui. Essa circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa de eu escrever x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2? Certo? Então, qual que é o centro dessa circunferência? O centro dessa circunferência é o ponto 0, 0. E qual que é o raio da circunferência? O raio não é a raiz dessa parte que está sozinha aqui, a raiz desse termo independente, do lado de cá? Então, raio é a raiz de 2, certo? Então, a gente já sabe qual que é o centro, qual que é o raio dessa circunferência. O que a gente precisa agora? Calcular a distância entre o centro e a equação da reta, a distância entre o centro da circunferência e a minha reta T. Escrevi a reta T aqui na sua forma geral, tá? Por quê? Porque a equação da distância entre um ponto e uma reta, a gente tem ela a partir da forma geral da reta, certo? Então, aqui, o que eu fiz? Trouxe tudo para o lado de cá, então o x que estava negativo veio para cá positivo, 1 que estava positivo veio para cá negativo. Então, ficou x mais y menos 1 igual a 0. Qual que é a forma da distância? A forma da distância entre um ponto e uma reta é o módulo de a vezes x0. O que é x0? É a abscissa do ponto que eu quero calcular, a distância. B vezes y0, que é a ordenada do ponto que eu quero calcular a distância, mais C. O que é A, B e C? A é o termo que acompanha o x aqui, B é o termo que acompanha o y aqui, e C é o termo independente aqui, certo? Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Qual que é o A aqui? O número que está acompanhando o x. Não é 1? 1 vezes o x0. Qual que é o x0 aqui? 0, né? Mais B vezes y0. Qual que é o B? 1 também. Y0 também é 0. Mais C. Qual é o C aqui? Menos 1. Então, aqui em cima ficou 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. Ficou o módulo de menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Aqui embaixo, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A gente já viu que A é 1, B é 1 também. Então, raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz de 2. Se eu racionalizar isso daqui, ó, tem uma raiz no denominador. Se eu racionalizar, ou seja, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, eu vou ter raiz de 2 sobre 2, certo? Então, a distância do centro da circunferência até a reta é raiz de 2 sobre 2. E o raio da minha circunferência é raiz de 2. Então, essa distância, ela é a metade do raio. Concorda? Então, se a distância é a metade do raio, a distância é menor que o raio, não é? O que isso significa? Que a reta, ela é secante à minha circunferência. Bom, vamos tentar calcular isso de uma outra maneira. Segundo modo, resolver o sistema formado pelas equações da reta e da circunferência. Vamos lá, tem um sistema aqui, equação da reta, equação da circunferência. Se vocês olharem aqui, ó, vou chamar essa primeira equação de 1, essa segunda equação de 2. Na equação 1, eu já tenho isolado uma das variáveis, né? Uma das minhas incógnitas. O y aqui está isolado. Y é igual a menos x mais 1. O
que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa equação aqui, substituir o valor de y na equação da circunferência aqui embaixo. Então, vou substituir esse y aqui por menos x mais 1. Como que fica isso? X ao quadrado mais y, que é menos x mais 1, elevado ao quadrado, tudo isso igual a 2. Então, se eu fizer esse quadrado aqui, um quadrado perfeito, lembre-se lá das aulas de fatoração, somar com esse x ao quadrado e subtrair esse 2 aqui, eu vou chegar nessa equação aqui. Na equação 2x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Certo? Bom, então, o que eu tenho que fazer agora? Eu não tenho que achar o delta dessa equação? Como que eu acho o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B é menos 2, ao quadrado dá 4, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 1. Isso aqui vai ficar menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes 2, 8, 8 mais 4, 12. 12 é maior que zero, tem um delta maior que zero. Se o delta é maior que zero, a gente tem duas raízes reais distintas. Isso significa que t é secante a gama. Se t é secante a gama, a gente sabe que tem dois pontos de intersecção, certo? Se o exercício pedisse, presta atenção, não coloquei nenhum exercício assim agora como exemplo, mas vou deixar na lista. Então, presta atenção nessa dica. Se o exercício pedir o ponto de intersecção, o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar a resolver essa equação aqui, ó. Essa equação. A gente achou o delta, não achou? A gente vai achar o x1 e o x2 dessa equação. Para x1, eu vou substituir aqui, vou encontrar o y1, eu tenho um ponto. Para x2, eu substituo aqui também na equação da reta e encontro o y2, que é o outro ponto, certo? Então, a gente encontrou aí por duas maneiras diferentes, a gente descobriu, concluiu que a reta T ela é secante à circunferência lambda, certo? Bom, vamos para o segundo tópico dessa aula, então, que é as posições relativas entre um ponto e uma circunferência. A gente acabou de ver entre a reta e a circunferência, agora a gente vai ver entre o ponto e a circunferência. Então, a gente vai considerar a mesma coisa, uma circunferência que tem essa equação aqui, que é a equação reduzida da circunferência, né? X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, igual a R ao quadrado. Lembrando que A e B são as coordenadas do centro da minha circunferência, certo? Em relação à circunferência, a essa circunferência lambda, um ponto qualquer, um ponto x0 e y0, vai ocupar uma das seguintes posições. Ou esse ponto vai pertencer à circunferência, ou ele vai ser interior à circunferência, ou ele vai ser exterior à circunferência. Então, vamos ver. Se eu tenho essa circunferência lambda de centro A e B, certo? O centro C, que tem coordenadas A e B, e eu tiver um ponto aqui, por exemplo. Esse ponto, ele pertence à circunferência, certo? Ele não está aqui no limite dela, na linha que define essa circunferência. Então, como que a gente escreve isso? Como que a gente define? O ponto, ele vai pertencer à circunferência C e somente C. A distância entre ele e o centro for igual ao raio, certo? Então, a distância entre esse ponto e o centro é igual ao raio. Então, o ponto pertence à circunferência. Então, se a gente fizer o x do ponto menos A ao quadrado mais o y do ponto menos o b ao quadrado, isso vai satisfazer a equação da circunferência. Isso vai ser igual a raio ao quadrado, certo? Se a gente tiver um ponto agora, P, aqui, interior à circunferência, a distância entre esse ponto e o centro da circunferência vai ser menor que o raio, certo? Se a distância entre o ponto e o centro da circunferência é menor que o raio, a gente sabe
que o ponto ele é interior à circunferência, certo? Para esse caso, se a gente substituir as coordenadas desse ponto na equação da circunferência, isso daqui, essa expressão, ela não vai ser igual ao raio, porque o ponto não está no limite da circunferência. Essa expressão vai ser menor que o raio ao quadrado, certo? Menor que r ao quadrado, por quê? Porque o ponto está no interior da circunferência. E agora, se a gente tiver um ponto exterior à circunferência, essa distância entre C e P, a distância PC aqui, né, que eu chamei, vai ser maior que o raio, certo? O raio é daqui até aqui, essa distância aqui é maior que o raio. Então, se eu substituir, mais uma vez, as coordenadas desse ponto P na equação da minha circunferência, essa expressão aqui vai ser maior que r ao quadrado, certo? A gente tem algumas consequências a partir disso. Então, se eu considerar aí uma circunferência de centro A e B e raio R, todos os pontos que satisfazem essa equação da circunferência são pontos da circunferência, certo? Isso a gente já viu. Então, qualquer par x e y que satisfaça essa equação, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado seja igual a r ao quadrado, todos esses pontos são pontos da minha circunferência. Então, são pontos que eles vão estar aqui nessa linha que define a minha circunferência, certo? Lembrando a diferença entre circunferência e círculo. Círculo é isso daqui, tudo que está dentro. Circunferência é só essa bordinha aqui. Então, a gente está falando de circunferência, a gente está falando só dessa linha, certo? Os pontos que satisfazem a equação, isso aqui no caso é uma inequação, né? Os pontos que satisfazem a inequação. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor que r ao quadrado, esses vão ser pontos interiores da circunferência. Então, vão ser pontos que eles vão estar aqui dentro. Então, qualquer ponto que satisfaça essa inequação aqui é um ponto interior à circunferência. E se eu tiver agora a inequação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado maior que r ao quadrado, esses vão ser pontos exteriores da minha circunferência. Então, vão ser pontos que vão estar aqui no exterior dessa circunferência, tá? Então, qualquer par x, y que satisfaça essa inequação vai ser um ponto exterior à circunferência. Vamos ver um exemplo, então, para terminar essa aula. Eu dei uma equação de uma circunferência aqui. E eu quero saber qual que é a posição em relação a essa circunferência de cada um desses pontos abaixo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a distância entre o centro e o ponto e ver se é maior, menor ou igual ao raio, não posso. Só que aí eu vou ter que desenvolver essa equação aqui para eu encontrar o centro e o raio, né? Então, como essa equação está nesse formato, eu não tenho diretamente o centro e o raio, eu vou fazer substituindo esses pontos aqui e vendo se isso vai dar maior, menor ou igual ao zero que está aqui, tá? Então, vamos lá. Substituir as coordenadas na equação. Primeiro, substituo o x por 2, o y por 1. Então, vou ter 2 elevado ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 2 vezes 1, menos 7, tá? É isso daqui. Isso daqui vai ficar 4, mais 1, 5, mais 4, 9, 9 menos 2 menos 7, 9 menos 9, 0. Então, esse ponto, ele satisfez essa equação, não fez? Não satisfez? O que isso quer dizer? Que o ponto A, ele pertence à circunferência. Vamos para o ponto B agora. Ponto B. X é 0, y é 1. Então, vai ficar 0 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 0, menos 2 vezes 1, menos 7, que é o que está aqui. Isso daqui vai ser, aqui é 0, aqui é 0, então vai ficar 1 menos 9, menos 8. Menos 8 é menor que 0. Se é menor, isso quer dizer que o ponto está no interior da circunferência. Vamos para o outro ponto agora. 3
é o x, 1 é o y. Então, vou substituir aqui. 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes 3, menos 2 vezes 1, menos 7, igual a 0. Igual a 0 não, tô só substituindo aqui. Menos 7. 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes 3, menos 2 vezes 1, menos 7. Isso daqui vai ficar 9 mais 1, 10. 10 mais 6, 16. 16 menos o 9 aqui, 7. 7 é maior que 0. Se é maior, C é exterior à circunferência. Então, a gente encontrou que A pertence à circunferência, B é interior, C é exterior à circunferência. Bom, gente, a gente termina agora a parte de circunferência. Vou deixar duas listas para vocês, de reta e circunferência. Uma com exercícios de exemplos, exercícios mais simples para vocês treinarem os conceitos que vocês aprenderam em sala, tá? Então, são exemplos, alguns bem parecidos com o que eu coloquei nas aulas, outros que tem um pouquinho a mais, tem que pensar, às vezes um pouquinho a mais, mas são exemplos, então são exercícios para vocês treinarem esses conceitos. E depois eu coloco uma lista de exercícios de vestibular para vocês treinarem para as provas e tudo mais, certo? Qualquer dúvida, me falem, que a gente marca algum meet, alguma live aí para resolver exercícios ou para tirar as dúvidas de vocês, certo? Boa semana, gente, e até a próxima aula!